Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Henrique Filho, professor de Direito Constitucional, e hoje nós vamos estudar o artigo 1º da Constituição. Um artigo que tem uma série de informações muito importantes sobre o direito constitucional que vale a pena estudar e que muitas vezes é cobrado em concurso público. O artigo 1º da Constituição já começa com uma informação muito importante, que é a nossa forma de governo. O artigo 1º vai dizer o seguinte: a República Federativa do Brasil, e aqui nós já temos o nome completo do Brasil, e temos duas informações importantes. Primeiro, que o Brasil adotou como forma de governo a República. A segunda informação importante é que o Brasil adotou como forma de Estado o federalismo, tá? A República Federativa do Brasil, formada pela União. Outra informação importante: indissolúvel dos estados e municípios e o Distrito Federal. Constitui-se E aqui nós temos outra informação extremamente importante: constitui-se em Estado democrático de direito. E possui como fundamentos, os fundamentos eu não vou falar hoje sobre os fundamentos da República, tá? Na próxima aula eu falo sobre os fundamentos. Vamos começar falando um pouco sobre, tá, a forma de governo adotada pelo Brasil, que é a República. Eu vou colocar aqui quais são as características de uma república. Bem, a república tem 4 características. A primeira característica de uma república é a eletividade. A segunda característica da república responsabilidade. A terceira característica da república representatividade. E a quarta característica da república, temporalidade. Essas são as 4 características de uma república: forma de governo. Forma de governo que pode ser república ou monarquia. O Brasil adotou a república, que tem essas 4 características, tá? Quando se fala em eletividade, significa que o governante ele chega ao poder através de eleições. E quem pode concorrer a essas eleições? Qualquer cidadão, atendidos os requisitos estabelecidos pela Constituição para se lançar candidato, qualquer um pode chegar a ser um governante, pode chegar ao poder. Outra característica da república é a responsabilidade. Significa que o governante ele pode responder civilmente ou criminalmente, tá? Ele pode cometer crimes de responsabilidade, por exemplo, e ele vai responder com possibilidade, e ele vai responder por seus crimes, tá? Ou ele pode cometer crimes comuns descritos no Código Penal. Então, o governante ele é responsável pelos seus atos, é uma característica da República. Representatividade: o governante ele está lá no poder para representar alguém, e esse alguém é o povo. O governante, na forma de governo república, ele está lá para representar o povo e não para fazer sua própria vontade. E temporalidade, porque no poder o governante fica, em regra, tá, por 4 anos.
Ou seja, existe um tempo pré-determinado para que se fique o poder, né? Pode haver reeleição, mas como regra é 4 anos, tá? Essa temporalidade significa um tempo pré-determinado. E essas são as características da República, tá? Às vezes isso aí já foi cobrado em prova e é um assunto básico que muita gente não dá importância, mas que quando é cobrado é uma questão que você não pode errar. Você errar uma questão dessa aí, a chance de você ficar lá atrás ou ser reprovado é muito grande, tá? Então anota aí essas informações, tá? É muito importante que você escreva o que eu estou falando, não fique aí só olhando eu falar ou assistindo a aula. É extremamente importante que você escreva, tá? A escrita ela é fundamental para o processo de aprendizagem, tá? Se vocês procurarem aí o professor Piet, tá? Ele lançou 4 livros, infelizmente ele já é falecido, mas ele tem 4 livros falando sobre neuroaprendizagem, tá? E a neuroaprendizagem vai falar que o processo de escrever, não digitar, mas escrever, é extremamente importante para a aprendizagem, para a memorização também, tá? Então, eu vou apagar aqui, você dá uma pausa, copia, e eu vou falar agora sobre a forma de Estado-federação. O Brasil adotou a federação como forma de Estado. Forma de Estado, o Brasil adotou a federação. E o que significa federação? Federação significa que em um único território há mais de uma unidade de poder. Isso é a federação. No caso do Brasil, o Brasil é formado pela união de estados, tá? Estados, municípios e o Distrito Federal, DF, Distrito Federal. Então, o Brasil, dentro de um mesmo território, dentro da República Federativa do Brasil, nós temos os estados, tá? Que é uma unidade de poder. Cada estado tem autonomia para elaborar suas leis, tem judiciário, tem legislativo, tem executivo. Então, é um ente que possui autonomia, tá? Os municípios também são entes que possuem autonomia, só não tem judiciário, mas tem o legislativo, tem o executivo e o DF, né? Então aqui são cada um desses, são unidades de poder dentro de um território. Existem os estados unitários, onde existe somente um único poder, um poder central que governa tudo, não existe essa distribuição de poderes, tá? Então o Brasil, o processo de formação do federalismo brasileiro foi um processo que aqui é o Brasil, tá? O Brasil já foi um estado unitário, onde existia aqui, ó, o único centro do poder que mandava em tudo, tá? E esse centro de poder depois foi dividido em vários centros de poder. Foram criados os estados, foram criados os municípios, foi criado o Distrito Federal. Então, esse único centro de poder, embora ainda exista, mas ele foi subdividido em vários outros poderes, tá? Em estados, municípios e Distrito Federal. Então, como existia aqui uma única fonte de poder e essa fonte foi sendo distribuída, tá? Nós temos o processo de formação da federação, do federalismo brasileiro, um processo formado pela chamada força centrífuga.
força centrífuga. Ou seja, a força ficava aqui, era uma força única central, que foi saindo do centro, fugindo do centro, centrífuga, fuga do centro, e foi se distribuindo para outras unidades de poder dentro do mesmo território. E assim foi formado o federalismo brasileiro, através de uma força centrífuga. Diferente do que aconteceu nos Estados Unidos da América, tá? Estados Unidos da América. Lá eram vários estados soberanos, vários países que decidiram se unir para formar um único estado. Então, essa força que foi em direção ao centro, e não como o Brasil, fugindo do centro, aqui foi formado um federalismo por uma força centrípeta, tá? Em direção ao centro. Então, temos aqui outra informação muito importante sobre a República Federativa. Então, isso aqui é o federalismo, tá? Quando em um mesmo território, uma mesma população, ela tem mais de uma, vou dizer várias, mas mais de uma unidade de poder. Nós temos o federalismo, tá? E agora nós vamos falar um pouco sobre esse ponto aqui, ó. A indissolubilidade do Pacto Federativo. Vocês anotam, copiam, eu vou apagar, vocês dão uma pausa aí e a gente vai falar agora sobre a indissolubilidade do Pacto Federativo. O que significa quando se fala que a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel? Indissolúvel significa que ele não pode ser dissolvido, ou seja, princípio da indissolubilidade do Pacto Federativo, tá? Federativo. Significa que os estados, os municípios, eles não podem se dissolver, se desvincular do Brasil e se tornar um outro estado soberano. Tá? Embora às vezes aconteça com o Rio Grande do Sul, que às vezes tenta se desvincular do Brasil, isso é proibido, tá? E no artigo 1º, nós já temos isso aqui, essa informação aqui, ó. Indissolúvel, tá? É proibido, é vedado o direito de secessão. E foi exatamente isso que eu acabei de explicar. Não pode um estado ou um município se desvincular, tá, do Pacto Federativo para querer formar um outro estado soberano. Pode haver a fusão, incorporação, o desmembramento, tá, de município, de estado. Agora, ele se desmembrar, se desvincular do Brasil para formar um outro estado soberano, isso aí não é possível, tá? Pelo princípio da indissolubilidade do Pacto Federativo. Só lembrando aqui, ó, que a forma federativa de Estado, tá? A forma federativa de Estado, de acordo com a Constituição, ela é cláusula pétrea, tá? Cláusula pétrea, tá? Deixa eu colocar aqui. Cláusula proparoxítona, né? Cláusula pétrea. Pétrea significa que não pode haver nenhuma emenda constitucional tendente a abolir a forma de Estado federativa. Tá? Isso não pode ser objeto de deliberação, de discussão, extinguir a forma federativa de Estado. Tá? Isso é cláusula pétrea. Tá? Pronto, e aqui nós temos o princípio da indissolubilidade, né, do Pacto Federativo, a vedação do direito de secessão, ou seja, um Estado, um município, ele não pode se desvincular para formar um outro Estado soberano. Tá? E aqui ele tem outra informação importante que ele diz o seguinte, né?
união indissolúvel dos estados e municípios e o Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito. Vamos agora analisar esse termo aqui, Estado Democrático de Direito. Copiem, tá? Deem pausa, copiem, que eu vou apagar e falar agora sobre o Estado Democrático de Direito. Estado Democrático de Direito. Bem, primeiro surgiu o Estado de Direito. E o Estado de Direito ele surgiu como uma maneira de limitar o poder do governante, tá? E o Estado de Direito, para que ele se limitasse o poder do governante, se criou leis para que todos, inclusive o governante, se submetessem ao império da lei. Isso é o Estado de Direito, tá? E existe também o Estado democrático, tá? Estado democrático. Democrático. No Estado democrático, o centro de tudo, o centro do poder é o povo. No Estado democrático, deve-se buscar liberdade, no Estado democrático, deve-se buscar igualdade. No Estado democrático existe o princípio da maioria, tá? Então, isso é um Estado democrático, focado no bem-estar, focado na participação do povo. No Estado democrático, tudo é para o povo, tudo é pelo povo. E aí, quando a gente une o termo Estado de Direito com o Estado democrático, né, formando o Estado democrático de direito, nós temos aqui que existe um Estado com uma lei que rege todo o Estado, inclusive os governantes estão sujeitos a essa lei, só que essas leis elas são feitas para o povo. Aqui o povo deve participar de alguma forma do poder. Tá? As leis devem ser criadas visando trazer liberdade, visando trazer igualdade, visando permitir que o povo participe das decisões políticas. E o Brasil adotou como tipo de democracia, o Brasil adotou a democracia, anote aí, democracia semidireta. Semidireta, ou também você pode chamar essa democracia de, vou botar pequenininho aqui, participativa. Ou seja, o povo elege seus representantes que irão elaborar as leis para o povo, para o benefício do povo, visando o povo, tanto que a Constituição ela tem o povo, o ser humano, como algo tão importante que um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é a dignidade da pessoa humana. Então aqui, ó, na democracia semidireta ou participativa, que foi a democracia adotada pelo Brasil, o povo elege seus representantes, que vão estar lá para representar os seus interesses, tá? Todo o poder emana do povo. E além de ter seus representantes que irão lá atuar em benefício do povo, o povo pode também, por isso que é semidireta, o povo também, ou participativa, o povo também pode participar diretamente das decisões do Estado, tá? E o povo pode participar diretamente das decisões do Estado através de plebiscito, tá? Plebiscito.
através de referendo e através de iniciativa popular de lei. Então, essas são as formas em que o povo, na democracia semidireta ou participativa, pode participar diretamente das decisões políticas, tá? Então, no Estado democrático de direito, é um Estado de direito, é um Estado de direito porque existe uma lei e todos são subordinados à lei, inclusive o governante, só que essas leis elas são feitas para o povo, indiretamente pelo povo, tá? Porque nós não somos só um Estado de direito, mas somos um Estado democrático de direito, tá? Então, deve-se garantir a participação popular nas decisões do Estado e deve-se buscar sempre o bem-estar do povo através da igualdade e através da liberdade. E aí nós temos o Estado democrático de direito. Tá? Nas próximas gravações, nos próximos vídeos, eu vou falar sobre os fundamentos da República Federativa do Brasil. Depois eu vou falar sobre os objetivos da República, a maneira como o Brasil se comporta diante de organismos internacionais, ou seja, os fundamentos que o Brasil usa para poder tratar com organismos internacionais. Mas com isso a gente encerra com essa análise acerca do caput do artigo 1º da Constituição. Anotem, escrevam tudo e bons estudos. Até a próxima.